Você sabia que a Holanda é muito mais do que apenas tulipas? Prepare-se para se encantar com este país no coração da Europa, onde inovação, qualidade de vida e tradições únicas se encontram. Mas o que realmente chama atenção por aqui são as mulheres holandesas, jovens, graciosas e com uma beleza cativante que reflete o charme desse lugar incrível. Descubra como é viver em um país onde a educação e a saúde estão entre os melhores do mundo, e o custo de vida é surpreendentemente acessível, apenas 35% do que você gastaria em Nova York. Quer saber como é morar confortavelmente com o mesmo orçamento de uma pequena casa em Londres? Neste vídeo você vai explorar os segredos da Holanda, desde as fascinantes histórias de seu povo até curiosidades que vão te surpreender. Então fique comigo até o final, porque essa jornada pelo país das tulipas e das mulheres mais encantadoras da Europa vai ser inesquecível. Antes de começarmos, já senta o dedo no like e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma das nossas viagens pelo mundo e descobre mais curiosidades incríveis. Agora vamos juntos explorar a Holanda como você nunca viu. Vamos lá! Holanda é o nome oficial do país. No entanto, Holanda refere-se apenas a uma região na parte ocidental. Um fato interessante sobre o nome desta nação é que Holanda significa Terras Baixas, o que não é segredo quando você descobre por quê. A Holanda é simplesmente o menor país da Europa em altitude, com quase um terço de sua área e cerca de 60% da sua população abaixo do nível do mar. Geograficamente, a Holanda é um país relativamente pequeno, cobrindo cerca de 42.250 km², aproximadamente 2/3 do tamanho de Indiana, nos Estados Unidos. Esta nação europeia de baixa altitude faz fronteira com a Alemanha a leste, a Bélgica ao sul e o Mar do Norte a noroeste. Embora sua população seja modesta, com cerca de 17,5 milhões de habitantes, semelhante à da Califórnia, a Holanda tem uma das maiores densidades populacionais da Europa, ficando atrás apenas de Malta. Isso torna um centro vibrante, mais compacto, no coração da Europa. Se você olhar para as bandeiras ao redor do mundo, verá muitos com desenhos listrados, como os da Finlândia, Bulgária, França, Alemanha, Bélgica, Líbano, Hungria e outros. Mas você sabia qual país liderou o caminho e atraiu essas nações? A Holanda criou, no século XVI, o design tricolor exclusivo da bandeira holandesa, com 3 faixas horizontais. Apesar de simples, tornou-se um símbolo nacional e distribuído um exemplo para outros países seguirem. Uma grande vantagem de visitar a Holanda é que você não precisa se preocupar com a barreira da língua. Mesmo em um pequeno café escondido, os vendedores locais ainda podem conversar com você em inglês. Embora o holandês seja a língua oficial, a Holanda ocupa o primeiro lugar globalmente em proficiência em inglês como segunda língua, de acordo com o Índice de Proficiência em Inglês, superando até mesmo a Dinamarca e a Suécia. Cerca de 95% da população fala inglês, e muitos também sabem alemão e francês. O clima na Holanda é um tópico popular sobre o que os moradores falam e reclamam. A Holanda é famosa por seus céus nublados e chuvas frequentes. Você certamente verá o sol, e mesmo no verão, quando estiver coberto, parece que o sol nunca dura na Holanda. Aqui vai uma dica para você. Mesmo que não esteja chovendo, é uma boa ideia levar um guarda-chuva com você, não importa o clima. As ruas holandesas geralmente se iluminam com a visão das mulheres holandesas. Elas não são apenas elogiadas mundialmente por sua beleza excepcional, mas também costumam ter alta classificação em concursos de beleza globais. De acordo com a lista de maravilhas, a Holanda ocupa o 6º lugar entre os 10 países com as mulheres mais bonitas. Além de sua impressionante altura, sendo o 2º país mais alto do mundo, depois da Letônia, e de seus cabelos loiros e cônicos, eles também possuem olhos azuis e pele clara, criando uma aparência marcante e um contraste incrivelmente atraente. A beleza holandesa é única e inesquecível. As mulheres holandesas, como a maioria das pessoas na Holanda, seguem um estilo simples e modesto, bem diferente da moda eclética das mulheres francesas ou do charme refinado frequentemente associado às italianas. Você frequentemente vê mulheres holandesas usando blazers com jeans ou calças, ou gola alta combinada com calças e botas de couro. Seus looks do dia a dia podem incluir camisas clássicas de botões, casacos e cachecóis. O que pode surpreendê-lo é que as mulheres holandesas sempre mantêm uma aparência jovem, independentemente da idade. Com seu estilo de vida e características especiais,
Muitas mulheres holandesas com mais de 50 anos ainda parecem tão jovens e sensuais quanto quando tinham 20 anos. Ao caminhar pela rua, você notará que até mesmo mulheres mais jovens e de meia idade irradiam uma energia vibrante, e se você perguntar a idade delas, pode se surpreender ao descobrir que têm alguns 40 anos ou mais. Isso é diferente das mulheres nos Estados Unidos, França ou Alemanha, onde tendem a parecer mais maduras do que realmente são. Então, você quer saber o segredo para manter sua beleza e aparência jovem para sempre? Deixe nos comentários a sua opinião, vou adorar saber. Você pode ficar intrigado ou até mesmo surpreso ao saber que há muitas mulheres na Holanda devido ao desequilíbrio de gênero. A Holanda está na lista dos países com mais mulheres do que homens, com cerca de 200 mil mulheres a mais. Isso é lamentável para as mulheres bonitas daqui, e por causa disso, as empresas de encontros e aplicativos de namoro têm se desenvolvido a um ritmo incrível. Se você quiser conhecer mulheres holandesas, existem várias plataformas que podem explorar, a mais popular é o Tinder. Cerca de 35% das mulheres holandesas com idades entre 20 e 34 anos usam o Tinder, tornando o aplicativo mais amplamente utilizado entre usuários internacionais. Já que você esteve conosco neste documentário de viagem, vamos compartilhar com você outro aplicativo de namoro que reúne de 40% a 55% de mulheres holandesas, o Lexa. Este aplicativo é dedicado a pessoas na Holanda e possui muitas mulheres bonitas procurando por relacionamentos sérios. Além desses aplicativos famosos, a Holanda também lidera o norte da Europa na utilização de serviços de encontros e sites de namoro para uma experiência mais gerenciada. O Dating VPNL é uma empresa profissional de matchmaking, enquanto International Cupid e Spatica Dating são muito populares entre os estrangeiros que vivem na Holanda. Mas o mais importante são as dicas de como conquistar essas mulheres, que são conhecidas por terem altos padrões. Se namoro online não é seu estilo, ir em qualquer café do país proporcionará uma experiência única. Além de poder fazer amizade com os moradores locais, você experimentará algo diferente de alguns países onde o café é frequentemente algo rápido, como nos Estados Unidos. Os holandeses abordam o café de uma forma mais lenta e social. Eles costumam se sentar com amigos ou familiares para tomar uma xícara de café em pequenos cafés aconchegantes que estão espalhados pelas cidades, especialmente em Amsterdã. A cena do café é animada e atraente, atraindo moradores e turistas. A característica única da cultura do café holandês é a simplicidade das bebidas de café. Em Amsterdã, é difícil andar por mais de 5 minutos sem atravessar uma ponte ou passar por um canal. A cidade possui 165 canais e 1.281 pontes. Sim, mais canais que Veneza e mais pontes que Paris. Este complexo labirinto de canais divide Amsterdã em 90 ilhas, criando uma vista deslumbrante. De cima parece quase uma teia de aranha. Se você ficar na esquina da Regulersgracht, poderá ver 15 pontes de uma vez, uma vista absolutamente deslumbrante que captura perfeitamente o charme único de Amsterdã. Curiosamente, você não verá muitos carros nessas ruas, diferentemente de outros países europeus com fortes indústrias de fabricação de automóveis. A Holanda concentra-se na cultura da bicicleta. Embora seja um importante centro de distribuição de automóveis, graças ao Porto de Roterdã, o maior porto da Europa, que facilita a importação e exportação de carros por todo o continente, as bicicletas são realmente os reis das ruas. Com mais de 22 milhões de bicicletas em todo o país, quase todos os holandeses possuem de 1 a 3 bicicletas para diferentes fins. Os visitantes não enfrentarão problemas comuns associados aos carros, como garrafamentos ou dificuldades de estacionamento, porque os holandeses andam de bicicleta, em média, 2,9 km por dia e utilizam bicicletas em mais de 25% de todas as viagens, em comparação com apenas 2% no Reino Unido. Mas qual é a história por trás disso? Como é que um país rico como a Holanda não parece importar com carros de luxo como Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini ou Porsche? Quer saber o motivo? Em Amsterdã, é difícil andar por mais de 5 minutos sem atravessar uma ponte ou passar por um canal. A cidade possui 165 canais e 1.281 pontes. Sim, mais canais que Veneza e mais pontes que Paris. Este complexo labirinto de canais divide Amsterdã em 90 ilhas, criando uma vista deslumbrante. De cima parece quase uma teia de aranha. Se você ficar na esquina da Regulersgracht,
poderá ver 15 pontes de uma vez, uma vista absolutamente deslumbrante que captura perfeitamente o charme único de Amsterdã. Curiosamente, você não verá muitos carros nessas ruas, diferentemente de outros países europeus com fortes indústrias de fabricação de automóveis. A Holanda concentra-se na cultura da bicicleta. Embora seja um importante centro de distribuição de automóveis, graças ao Porto de Roterdã, o maior porto da Europa, que facilita a importação e exportação de carros por todo o continente, as bicicletas são realmente os reis das ruas. Com mais de 22 milhões de bicicletas em todo o país, quase todos os holandeses possuem de 1 a 3 bicicletas para diferentes fins. Os visitantes não enfrentarão problemas comuns associados aos carros, como garrafamentos ou dificuldades de estacionamento, porque os holandeses andam de bicicleta, em média, 2,9 km por dia e utilizam bicicletas em mais de 25% de todas as viagens, em comparação com apenas 2% no Reino Unido. Mas qual é a história por trás disso? Como é que um país rico como a Holanda não parece importar com carros de luxo como Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini ou Porsche? Quer saber o motivo? Antes de tudo, a Holanda é um país que não incentiva o uso de carros movidos a gasolina, mas isso é apenas parte da razão principal. Os impostos sobre carros na Holanda são muito altos, cerca de 150% do valor original do carro, mas o número pode ser ainda maior, chegando a 155% ou 160%. Por exemplo, um Porsche 911 novo, custando cerca de US$ 160 mil, acabaria custando quase US$ 416 mil após impostos, se comprado na Holanda. Em comparação, na Alemanha, onde os impostos sobre automóveis são mais baixos, com apenas 19%, o preço desse carro seria de US$ 190.400. É por isso que as pessoas na Holanda não usam carros ou os utilizam muito raramente. No entanto, há uma forma de reduzir o imposto de 160% para 100% e ainda receber um subsídio de US$ 4.280. Embora o imposto ainda seja um pouco alto, é pelo menos mais baixo, e se quiser saber o segredo para comprar um carro e economizar uma quantia significativa de dinheiro, fique atento. A economia holandesa também é notável. O país ocupa o 17º lugar no ranking mundial em termos de tamanho do PIB e está consistentemente entre os 10 principais países exportadores do mundo, com uma renda per capita de cerca de US$ 58 mil, em comparação com a da Alemanha, de US$ 55 mil. O que contribuiu para essa força mágica é a combinação perfeita de liberdade econômica, criatividade limitada e um espírito competitivo que mantém a Holanda entre os 4 primeiros do mundo. Um pequeno país que abriga ideias que mudam o mundo na era digital. O Wi-Fi, uma invenção milagrosa que conecta o mundo, nasceu aqui. Se você tiver um telefone celular ou tablet, não se esqueça de que a ASML, uma empresa holandesa, se tornou o rei da indústria de construção naval. O que torna a Holanda única é uma combinação de tecnologia e criatividade, 2 elementos que os holandeses cultivaram para construir uma economia de primeira linha. Mas eles não são apenas bons com tecnologia, são mestres em indústrias como produtos químicos, bancos, construção naval e até mesmo agricultura e pesca. Além disso, a Holanda é o segundo maior exportador de cerveja do mundo, atrás apenas do México. Com quase 700 cervejarias espalhadas pelo país, você provavelmente já provou cerveja daqui, como a Heineken. Além disso, a Holanda é o berço de líderes globais, como a Royal Dutch Shell e a Philips, nomes que consolidaram suas posições no cenário internacional, tornando a Holanda um centro de investimento. A inovação não é apenas na economia desenvolvida na Holanda, mas a vida no país também é extremamente vibrante, graças aos festivais únicos que acontecem durante todo o ano. Embora a bandeira holandesa consista em vermelho, branco e azul, o laranja é realmente o cor nacional. Para homenagear a herança do país, os holandeses usam laranja nos feriados, e seus horários esportivos também usam uniformes laranja. Imagine ficar no meio de uma multidão animada durante o Dia do Rei, quando todo o país veste o traje laranja característico, belas garotas se juntam à alegria coletiva, dançando e cantando sob o sol quente dourado ao longo das ruas de Amsterdã. Você verá barcos brilhantes decorados com moradores e turistas aproveitando o clima festivo nos canais, acompanhados de música animada. Outro destaque é o Festival Bloemencorso, onde milhares de flores são dispostas nas belas ruas,
criando uma atmosfera de sonho. Em meio às flores gigantes flutuam garotas graciosas em vestidos coloridos e divertidos, mergulhando no ambiente perfumado e proporcionando a sensação de estar dentro de uma pintura vibrante. Além disso, alguns dos destinos turísticos mais populares na Holanda incluem Kinderdijk, uma vila localizada ao sul de Roterdã, que abriga 19 moinhos de vento reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco. Passando sob esses enormes moinhos de vento, você sentirá a atmosfera antiga, mergulhará na beleza da natureza e aprenderá sobre uma parte importante da história do país. Outro lugar incrível é Village, conhecido como Veneza da Holanda. Lá, você se sentirá como se tivesse entrado em outro mundo ao navegar por canais tranquilos, cercados por casas de palha e jardins de flores coloridas. Este é um lugar ideal para relaxar e desfrutar de um espaço tranquilo e intocado. Se você estiver viajando com a família, o parque de diversões mais famoso da Holanda é definitivamente imperdível. É aqui que os contos de fadas ganham vida, com passeios em casas de fadas e aventuras fascinantes para crianças e adultos. Este parque não se destaca apenas pelos seus passeios emocionantes, mas também por ser um lindo mundo de contos de fadas, onde todos os sonhos podem se tornar realidade. Scheveningen, uma praia perto de Haia, é a mais famosa da Holanda, com sua areia fina e dourada e águas calmas. É o lugar perfeito para relaxar, praticar esportes aquáticos como surf ou simplesmente apreciar o lindo pôr do sol. A praia também conta com uma longa fileira de restaurantes no cais e eventos musicais animados, especialmente no verão. O custo de vida na Holanda pode surpreendê-lo. A moradia é uma das despesas mais administráveis nas grandes cidades, como Amsterdã e Roterdã. Um apartamento de um quarto no centro da cidade custa entre $800 e $1.100 por mês, enquanto em cidades como Paris ou Londres, o aluguel pode chegar de $2.000 a $2.500 para acomodações semelhantes. Em subúrbios ou cidades menores, o aluguel pode cair entre $600 e $800 por mês, oferecendo opções acessíveis para um estilo de vida confortável. Os custos com alimentação também são muito econômicos. Uma refeição em um restaurante casual custa cerca de $15 a $20, enquanto uma experiência gastronômica de luxo varia de $40 a $60. As compras de supermercado também são acessíveis, com refeições caseiras custando cerca de $2 a $4 por refeição para aqueles que gostam de cozinhar em casa. Os preços dos supermercados são muito acessíveis, permitindo que você gaste cerca de $250 a $350 por mês em ingredientes frescos. O ciclismo é um meio popular e econômico de se locomover, com aluguéis disponíveis por $10 a $20 por alguns dias. O transporte público, incluindo ônibus e bondes, é confiável e acessível, com passagem só de ida custando entre $3 e $5. As contas de serviços públicos, como eletricidade, água e internet, também são custos mensais administráveis. Para um apartamento pequeno, os custos são, em média, de $100 a $150, enquanto a internet custa cerca de $30 a $50 por mês. A Holanda possui um dos melhores sistemas de saúde do mundo, com custos acessíveis. O seguro de saúde mensal obrigatório é de cerca de $130 a $150, cobrindo a maioria dos serviços essenciais de saúde, o que tranquiliza os residentes e visitantes. Isso é uma grande vantagem em comparação com os Estados Unidos, onde os serviços de saúde privados e o seguro podem variar de $300 a $500 por mês para famílias com filhos pequenos. A educação pública infantil na Holanda é gratuita e de alta qualidade. Se a educação internacional é preferida, os custos anuais de ensino variam entre $5.000 e $8.000, muito mais baratos do que em outros países europeus, onde as taxas podem chegar a $10.000. A Holanda para expatriados é de aproximadamente $1.500 a $1.700 por mês, com uma viagem de 7 dias custando cerca de $500 a $700, o que é bastante atraente, dada a alta qualidade de vida que a Holanda oferece. Isso mostra que a vida em um país desenvolvido não precisa ser tão cara quanto muitos podem pensar. Mas se você está procurando maneiras de economizar ainda mais enquanto mora aqui, confira as dicas abaixo. Uma atmosfera animada e os núcleos vibrantes proporcionam uma experiência inesquecível. Aproveite ao máximo Amsterdã, indo para a água,
Em vez de pagar por um passeio caro pelo canal, alugue um caiaque para observar os canais, proporcionando uma perspectiva única e um clima local. Nos fins de semana, museus renomados, como o Museu do Reich, oferecem frequentemente entrada gratuita ou com desconto. E se você está procurando um lugar para relaxar, parques como Vondelpark são ideais para aproveitar a natureza sem custos. Com essas dicas, você pode experimentar o ritmo único da vida holandesa e economizar significativamente em sua viagem. Seguindo essas sugestões, você pode reduzir seus custos de vida mensais para cerca de $1.000 a $1.300, e uma viagem de 7 dias para cerca de $400 a $600. Sim, com este orçamento, suas despesas seriam apenas 35% do custo de vida nos Estados Unidos, 40% de Londres e 3 vezes mais barato que Paris. Você acha que isso faz da Holanda um paraíso para viagens ou mesmo um lugar para estadias de longo prazo? Deixe nos comentários sua opinião. Obrigado por assistir até o final, nos vemos na próxima viagem. Até lá!